Olá, mais um episódio do Videocast com a palavra você. Esse é o nosso 12º episódio e é um prazer ter aqui a companhia, o patrocínio da LBR Water e, claro, a sua companhia. Você que está aí nos assistindo, compartilhe o nosso podcast, curta esse vídeo, dá o seu feedback e começa a contar pra gente quem você quer ver aqui, quem que você quer que entreviste, o assunto que você quer ver. Hoje, mais uma vez aqui comigo, a minha sócia, Bia Tahan. Que bom, hein, Bia? Não, hoje maravilhoso. A gente tem um assunto que todo mundo gosta, que é festa. Quem não gosta de festejar a vida, né? E para falar com a gente sobre esse assunto tão gostoso. Mas é festa boa, né, gente? Não é qualquer festão, não é festão. festinha, assim, não é aquela coisa que a gente arranja lá em casa, que você vai pra cozinha, o outro compra bebida, A não. gente está falando um negócio profissional. Festa planejada, pensada. E é um grande amigo nosso, né? Que vai falar sobre esse tema com a gente. Ele tem muita experiência, cerimonialista, decorador. Ele manda na festa. Ele que vai escolher os fornecedores, ele que vai fazer esse planejamento todo para a pessoa ter aquela festa que ela só chega para aproveitar. A gente está aqui hoje com o Mauro Camilo. É um prazer estar aqui hoje com vocês para esse assunto tão interessante e que eu gosto tanto. Ô Mauro, qual que é o segredo de uma boa festa? O que não pode faltar numa festa? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer uma festa é justamente a lista de convidados, né? O que é uma festa? É simplesmente um planejamento bem feito, independente do número de pessoas, o que a gente vai ter, quantas pessoas a gente vai receber. É exatamente isso, a gente fazer um bom planejamento da festa em si. Então, primeiro lugar, lista de convidados. Lista de convidados. Para quantas pessoas? Independente se você vai receber 5 pessoas, 10 pessoas, 200 ou 2.000. É o perfil mesmo de quem você vai receber. É para você saber exatamente o que você vai fazer, né? Como você vai receber, o agrado que você vai fazer, qual que vai ser o tipo de pessoas que você vai receber, o que isso vai lidar com a festa em si, assim, essa liga da festa. Tem receita? Tem tipo assim, os 10 passos para uma festa ser a melhor festa? Eu diria que vamos começar pela lista de convidados. Depois, um planejamento bem feito, que isso é essencial. O que a gente vai pensar? A gente vai pensar no que a gente vai servir de comida, bebida, o local, se é à noite, se é de dia... o lugar tipo aberto, de clima, fechado. É todo um conjunto de situações que a gente tem que pensar para receber bem. Eu lembro quando eu era criança, adolescente, que a gente ia organizar festa de boneca, batizado de boneca, aquela coisa toda. A gente ali já tinha todo o planejamento das meninas, como que ia fazer. Olha, você vai lá, pede para sua mãe para te dar isso ou daquilo, e a gente já começava ali se organizar. E minha mãe sempre falava, o segredo de uma boa festa são as companhias que você vai ter na festa. Exatamente. Então, se você quer uma festa animada, convide as pessoas animadas, porque não tem jeito de chamar a gente desanimada e a festa ser animada. É isso, Maurício? É exatamente isso. E você falou uma coisa super importante, assim, o comando da festa sempre é a dona da festa. Por mais que tenha um cerimonialista te ajudando, coordenando a sua festa, mas o comando da festa sempre vai depender da dona da festa. Se a dona da festa é uma pessoa mais introspectiva, se ela quer uma festa mais animada, logicamente, esse é meu trabalho. Eu vou fazer que a festa seja mais animada. Uhum. Mas se a dona da festa já sabe lidar com esse tipo, é bem mais fácil. Então, assim, sempre é a dona da festa que comanda o astral, a festa em si. E saber também fazer uma festa, vamos dizer, heterogênea, com públicos diferentes, onde que vai ter conexão, que vai ter network, pessoas afins e pessoas totalmente diferentes. Por exemplo, eu lembro que anos 80, 90, era sempre as pessoas gostavam de ter assim, uma celebridade, um artista plástico, um poeta, um cantor, para ter aquela festa onde que ia ter
pessoas que iam gerar aquele burburinho. Isso antes das redes sociais, né? Exatamente. Porque eu acho que muda muito isso depois da chegada das redes sociais num evento, não? Muda um pouco para as pessoas que querem alguma coisa mais relacionada a isso, A né? visibilidade. A visibilidade. Porque assim, se for uma festa mais de família, que você vai receber os seus convidados, você sabe que a maioria que isso eu tô falando um pouco sobre casamento, Uhum. digamos. Que as pessoas sabem que vai receber mais famílias e amigos. Isso não é muito uma prioridade. festa íntima, né? Uma festa... Mas isso apesar que hoje em dia os casamentos estão virando grandes espetáculos também, né? Estão espetaculosos. Estão. É sempre um bom planejamento e como você vai fazer esse planejamento. É muito assim, o sonho da pessoa que está recebendo, o que é o desejo dela para receber seus convidados, o que ela almeja dessa festa, qual que é o melhor momento que ela quer que isso aconteça. É toda uma... E muito da personalidade da pessoa também, né? No caso do casamento, do casal, do noivo e da noiva, se sentir à vontade aquilo, ou ainda é a mãe da noiva que manda no casamento? Não. Hoje em dia é muito a noiva em si. E, por incrível que pareça, o noivo anda participando bastante do casamento também. Que isso é um ponto super importante, que eu acho que é o casal que está começando a vida, que vai começar a receber. Então, eu acho isso muito importante. Mas a mãe da noiva sempre tem um papel bem expressivo. E me conta uma coisa, como é que você lida com a ansiedade, né? Especialmente a gente falando em casamento, dessa noiva e dessa mãe dessa noiva. Como é que... Não deve ser fácil. Não é, porque assim, acaba que a gente lida um pouco com a história da família, com tudo, assim, o desejo da família, o sonho da noiva em si, porque toda noiva tem um sonho, né? E às vezes a gente pode realizá-lo de uma certa forma, 100%, ou então a gente pode realizar 99%. Porque eu digo assim que não é exatamente a questão de orçamento que vai indicar essa realização. A gente pode realizar um casamento lindo, que a pessoa tem um sonho muito maior, de uma maneira muito mais econômica. Então, assim, isso vai depender muito do conjunto da obra ali, do que a gente vai planejar para a festa Eu acho interessante acontecer. Você falar isso sobre a questão realmente do orçamento, porque, como a Alessandra disse, os casamentos são cada vez mais espetaculosos. Mas é possível você realizar seu sonho dentro de um montante de dinheiro ali, que não vai ser astronômico, uma cifra astronômica. E o que então não pode faltar nesse casamento, né? Quais são os fornecedores? Os fornecedores que todo casamento tem que ter para ser uma festa gostosa, bonita. 50%. A festa em si, eu acho que, assim, 40%, não digamos 40%, não digamos 50%, digamos 40%. É como você recebe, é a sua decoração, é a maneira que a pessoa já chega no local vendo aquilo tudo, vendo como aquilo foi planejado, como foi pensado para receber seus convidados. E mais 40% seria comida e bebida, que é super importante. O restante a gente pode ir fazendo de acordo com o orçamento que a pessoa tem. Então, e a música para você é o fator principal, porque você falou aí 60%. É um dos fatores principais, assim. É um fator muito agregante, porque, assim, uma decoração bem feita, não que isso vá significar um orçamento tão maior, elegância tão grande. Não tem nada a ver com excesso. Não tem nada a ver com excesso. Às vezes, assim, você faz um casamento com um custo bem baixo e é exatamente o que a noiva quis, é exatamente o que os convidados esperavam e aquilo que era para ser. E foi um casamento lindo. E a música? A música é super importante também, mas eu acho que é uma coisa muito particular dos noivos em si. Do perfil do casal. Do perfil do casal. Às vezes o perfil do casal é um e o perfil dos convidados não é exatamente aquilo. Mas como é um dia tão alegre, tão festivo, e a gente está ali para recebê-los, para naquele momento tão íntimo e tão importante na vida deles, acaba que todo mundo gosta do que está sendo proposto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Com que antecedência os noivos devem começar a planejar esse casamento? O ideal, que a gente fala assim, que seria o ideal que era antigamente, era 1 ano. Hoje em dia, isso é quase impossível. Ninguém consegue lidar com essa...
com essa Antecedência. possibilidade de antecedência. E fica mais barato o orçamento? Fica mais barato porque você vai pagando paulativamente, assim, você vai dividindo o seu orçamento. Então, Mas não faz diferença no preço com o fornecedor? De preço com o fornecedor, não. 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 Você pode fazer 1 ano, 6 meses. Eu não faria com 3, 2 meses. Já fiz casamento até com 1 dia. É verdade. Foi em Vegas? Não, foi pra Bia tá? Foi pra mim mesmo. 1 dia. E foi ótimo, né, Mauro? E foi Tô maravilhoso. super Então grata. quer dizer que o próximo da Bia vai ser em Vegas. Com certeza. Mauro, conta pra gente aqui. Qual o papel do cerimonialista? Ele seria como um maestro numa orquestra? Exatamente isso, com algumas restrições, assim. Na verdade, o que é o papel do cerimonialista no casamento? É fazer o sonho dos contratantes, que seriam os noivos, se tornarem realidade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele sonho se tornar realidade dentro Planejar e materializar ele. dentro do orçamento deles, assim, independente se for um orçamento alto ou um orçamento um pouco menor. Isso, assim, o sonho vai ser realizado. E de na qualquer hora, forma. assim, na hora da festa ou do casamento, o cerimonialista, o que ele faz exatamente? O cerimonialista, ele comanda a festa inteira sem as pessoas notarem que ele está na festa. Um bom cerimonialista, o papel de um bom cerimonialista é ser invisível. Todo mundo sabe que ele está ali, mas ninguém nota a presença dele tão especificamente. Assim, você fica colocando os convidados em primeiro plano e você sempre dando apoio. Nos bastidores. Nos bastidores, mas não em destaque. E a gente sabe que a festa é para quem brilhar. É o aniversariante, ou é o casal, ou é a debutante, seja lá quem for que está ali naquela festa, e os convidados se sentirem pessoas especiais convidadas. Mas a gente vê hoje também muito cerimonialista ou decorador brilhando até mais do que a festa, né? Isso é um tipo de conceito, assim, que não é o meu. Não gosto disso, acho que isso não é o nosso papel. Acho, inclusive, assim, não sou contra. Cada um tem um papel diferente, faz um trabalho diferente. O meu trabalho é justamente ao contrário, assim. Eu gosto de fazer o máximo e aparecer o mínimo. Quantos anos de estrada já, Maurinho? Eu estou com 25 anos de trabalho já. Então a gente vai ramo. ter festa bodas. esse ano de bodas. Maurinho tem que fazer a festa, Maurinho. Vamos ter. Eu, Mauro, acho que o mais importante, né, assim, para a pessoa que está o contratante, como você disse, ela não tem nenhum tipo de sabor na própria festa, né? O problema não precisa chegar no aniversariante, no noivo, na noiva. Eu diria que o problema não poderia chegar nem à festa, mas ele pode chegar à festa. Já houve casos, por exemplo, que uma dupla sertaneja simplesmente não apareceu. Eu tinha 3 duplas. O que eu fiz? Adiantei uma dupla e em meia hora consegui outra dupla. E isso no meio de um casamento. Que casamento bom, 3 duplas, hein? Poxa. Então, assim, esses são contingências que podem acontecer numa festa. Qual que é o seu papel? É justamente esse, de contornar qualquer tipo de história. Mas que pode acontecer, pode. E era um casamento super bem planejado. Era uma dupla super conhecida, não vou falar qual é o nome deles, mas assim, era uma dupla super conhecida que simplesmente não apareceu. Entendi. Acaba o gelo, acaba a bebida. Não pode acabar o gelo. Não pode acabar nem o gelo e nem a bebida. E a luz? Pode acontecer. A luz também comigo nunca aconteceu, porque é um fator muito importante, assim. Acaba que você tem que lidar. Eu sempre fiz dessa maneira, assim. Eu sempre lidei com a festa desde o início da montagem. Independente se eu sou decorador ou não, os decoradores, até quando eu fazia só mais cerimonial, as pessoas falavam assim, nossa, o decorador chegou antes de mim. Os decoradores chegavam e falavam, porque realmente eu chego junto com o caminhão. Com o primeiro caminhão, eu estou na festa. Porque não adianta, no meio do caminho ali, a festa começa a ser montada, se a gente vai montar uma festa num dia só. Isso é muito raro hoje em dia, a gente demora de 2 a 3 dias para fazer essa montagem. Mas se eu estou para fazer uma festa num dia só, e eu chego lá 2 horas da tarde, tudo que poderia ter sido resolvido de meio-dia a 2 horas da tarde, eu já perdi. Não posso resolver. Eu tenho menos tempo.
Então, eu sou desses que E o sempre cheguei tempo? com bastante antecedência para não ter falha alguma. Por O tempo exemplo, é fator Eu sou meio decisivo. perfeccionista. É. Eu acho que sim. Eu acho que o tempo é fundamental, assim. Tudo que é Na montagem. planejado e mesmo no meio da festa, assim. Uma festa, na verdade, todo mundo acha que ela vai por si. Ela flui. Mas não é verdade. A gente planejou ela o início, o meio e o fim. Por Todo. mais que as pessoas não pensem que isso aconteceu, Que vai começar a isso circular é as planejado. entradinhas, que a dupla vai entrar Como pra que, cantar. como que as pessoas estão, se elas estão mais elétricas ou não, se teve uma recepção no local ou se foi na igreja, se eles chegaram com fome ou se está num horário que todo mundo já comeu. Os horários são fundamentais. Por isso que, assim, o tempo e horário sempre é muito relevante numa festa. O cerimonial, ele também, ele tem aquele olhar para o que está acontecendo na festa entre os convidados. Quando você vê que já tem uma pessoa que já bebeu um pouquinho demais, ou um casal que está alterado, que está brigando, ou algum casal que está apaixonado demais e já está passando aquele amor O na álcool conta. subindo na festa. Como lidar com essas situações? Isso é uma coisa meio mais difícil, mas é totalmente é um papel do cerimonialista fazer isso, justamente isso, é antever o problema. Se você está vendo que uma pessoa está bebendo um pouco mais, tenta passar um pouco de água, colocar um docinho para a pessoa comer. E se isso não é possível, você se impor. Aí, nesse momento, realmente, o cerimonialista tem que se impor e falar, você está atrapalhando o momento dos seus amigos e, por favor, temos que resolver isso. Uhum. Eu nunca cheguei às vias de fato de colocar alguém para fora, mas, por exemplo, já aconteceu uma vez que tava um noivo era lutador de jiu-jitsu, tinha 2 amigos deles discutindo, eu entrei no meio dos dois. A hora que eu entrei no meio dos dois, eles começaram a rir. Falei assim, não tô acreditando que você entrou no meio da gente. Que coragem! Mas aí eu falei para eles, não, mas não é tanta coragem. Olha pro lado, tem 6 seguranças em volta de vocês dois. Você fica empoderado. Então, assim, as situações têm que ser resolvidas da melhor maneira antes que aconteça o pior. Ou Então, seja, isso assim, o que poderia ter sido uma briga, virou um momento de descontração. quebrou o clima. Quebrou. Mauro, E eles ficaram ótimos o restante da noite inteira, assim. Curtindo com a minha cara, mas bem o restante da noite. Maurinho, Isso que é importante. tá muito em voga também os casais realizarem seus casamentos em outros destinos, em destinos paradisíacos, em praias, em cidades na Europa. Conta um pouquinho pra gente como é organizar um casamento, como é que chama? Wedding Destiny? É o Wedding Destination. Destination. É super legal, assim, é muito bom. Logicamente, a pessoa tem que saber que ela vai ter um custo maior, porque, assim, o custo das passagens, das diárias e tudo isso não conta só do dia, isso conta de todo o planejamento. Para a gente fazer um casamento fora, por exemplo, a gente vai ter mais ou menos umas 3 a 4 idas no local, independente dos fornecedores que vão estar no local. Mesmo que sejam de lá, né? Mesmo que sejam de lá ou principalmente se forem de lá. Porque, assim, o que a gente tem no Nordeste não é o que a gente tem no Centro-Oeste. Então, assim, o que as pessoas saem daqui planejando e querendo ir fazer o seu casamento fora, eles querem um casamento fora, mas que seja com a cara deles daqui. E outra então, coisa, essa junção é super importante. e eu vejo tem que muito, fazer. principalmente noivas que falam, eu vou casar na praia porque fica muito mais barata a decoração. Isso tem fundamento? Não tem fundamento. Porque, assim, na verdade, não fica. Porque a gente tem A questão das flores. várias questões. Questão das flores que vão murchar, não são todas que são disponíveis. A gente não tem qualquer decorador que faça isso em qualquer lugar. O lugar tem que ter uma infraestrutura. Se não tiver, a gente vai precisar de caminhão refrigerado. Então, assim, é todo um certo custo que a gente vai ter em relação a isso, que acaba que sempre vai ter um custo mais ou menos de 30% a 40% a mais. Então, a pessoa vai casar fora, ela pode contar que ela vai gastar pelo menos 30% a mais do que ela gastaria A não ser que ela queira um casamento totalmente impessoal, que ela pegue um hotel,
que ela vai falar que ela pegou um pacote pronto, que ela fala assim, vou casar. Sim. Não é a cara dela? Não. Mas ela realizou o sonho de casar naquele hotel, naquele lugar. Na praia. Mas eu não tô falando de casamentos impessoais, eu tô falando de casamentos pessoais. Que Personalizado. personalizados, que é justamente o papel do cerimonialista, do decorador, né? O decorador nunca faria isso, por exemplo, assim. Nunca aconteceria isso, na verdade. Maurinho, não precisa citar nomes, mas qual foi a festa mais desafiadora, mais complicada de fazer e que teve um resultado incrível? Os meus 40 anos que eu não tinha dinheiro. ou o meu casamento de um dia pro outro. Eu acho que todos os casos são os casos, assim, sempre houveram coisas que aconteceram que a gente, graças a Deus, foram todas resolvidas durante, ou após, ou antes um pouco. Eu já lidei muito também com noivas que têm uma certa instabilidade emocional, que acaba que algumas coisas aconteceram que não faziam parte do nosso planejamento, mas assim, eu nunca deixei uma noiva esperando alguma coisa, mesmo que ela que ela esperasse aquilo naquele momento só, que eu não sabia daquilo que ela queria, que assim, não era o nosso planejamento. Isso estou falando muito questão de custo e quantidade de flor, por exemplo. Uhum. As pessoas chegam no meu escritório com um pensamento de, eu quero gastar tanto. Eu falo, ótimo, vamos gastar tanto, mas me mostra quais são seus sonhos, quais são as suas inspirações. E eu sou bem taxativo e sou bem prático. Falo, não vamos conseguir chegar a tanto, vamos tentar chegar a tanto. Só que teve uma noiva que, assim, estava 3 horas antes do casamento dela, ela deu um ataque. Falou que não era aquilo que ela tinha Sonhado. que ela tinha contratado, que ela não tinha sonhado. Eu enfiei a mão no bolso, paguei por ela, pelo sonho dela, pelo momento dela. Não deixei de realizar. Eu acho que isso é uma coisa que eu faço, que, assim, pouquíssimas pessoas fariam, mas isso aconteceu. Uhum. Vou fazer alguma festa a mais para ela ou para a família dela? Jamais. E as noivas... Mas isso aconteceu. Mas você também resolveu e falou, não. Resolvi, ela porque não vai o sair mais falando. importante, não é nem questão de estar falando. Ela pode, eu acho que ela não falou depois disso. Mas é a minha consciência e o meu trabalho em relação ao sonho da noiva. Entendi. Então, assim, isso é muito maior do que o comércio. É mais uma questão pessoal minha de realmente realizar. Se eu sou ali para realizar, eu vou realizar, 100%. Maurinho, e como é que é o pagamento de um cerimonial? Você cobra um preço fixo? Você cobra a porcentagem do que será gasto no casamento? Como que é essa relação no contrato? De cerimonialista, não. Eu cobro um preço fixo e antecipado, porque a gente sempre começa a trabalhar com bastante antecedência. Então, eu tenho muito custo antes do trabalho. Então, assim, como cerimonialista, eu cobro no máximo em 3, 4 vezes. Então, como assim, se fosse um projeto mesmo. Um projeto para execução. Para acompanhamento e execução, né? E, assim, acaba que, na verdade, as noivas deveriam pensar no seguinte, que, assim, esse acompanhamento anterior é muito importante. Assim, várias delas falam, não, Mauro, eu quero ir sozinha, eu não quero que você vá comigo. Eu deixo elas completamente à vontade, falo, não, pode ser. Mas depois você me passa todos os contratos que eu vou ler item por item para saber o que você está contratando. E se teve alguma coisinha que passou... Porque, assim, o atendimento dos fornecedores em relação à noiva é uma coisa, em relação aos cerimonialistas é outro. Por que isso, gente? É uma coisa é uma coisa normal de trabalho, de comércio. Assim, eu faço 40 festas, 60 festas por ano. E ela não, ela vai fazer aquela e a pessoa nunca mais vai ver. Então, é muito mais fácil ela não fazer alguma coisa para ela do que não fazer alguma coisa para mim. Então, assim, o papel do cerimonial do lado da noiva é super importante. E você consegue até um preço melhor, né? Porque você tem volume. É mais fácil ela conseguir um desconto com o cerimonialista dela do que ela sozinha. Então, na verdade, ela vai economizar. Vai economizar. E, Maurinho, um casamento, por exemplo, vocês vão escolher o cardápio. Aí existe o jantar para vocês experimentarem aqueles pratos que vão ser servidos? Como é que funciona? Ou os doces, Existe toda uma degustação, na verdade. Eu tenho até um caso de uma noiva minha que era totalmente fitness, assim. Ela queria fazer as degustações de doce dela sempre 8 horas da manhã.
Ela e a mãe dela, as duas faziam crossfit. Aí, 8 horas da manhã, nós fomos em todos os fornecedores, melhores fornecedores da cidade. Aí chegou um dia que eu virei para elas e falei assim: a partir de hoje, a gente não vai marcar mais 8 horas da manhã, porque senão a gente não vai conseguir nunca encontrar o seu fornecedor. O dia que eu resolvi marcar, a partir de meio-dia, que eu consegui fazê-las marcar depois do meio-dia, o primeiro que ela foi, ela fechou. Que ela gostou. E que ela gostou. Claro, Então, gente. assim, existem coisas que às vezes as pessoas acham que aquilo é banal, mas não é. Faz a diferença. Faz né? a diferença. E, Bauri, o que tá muito na moda, por exemplo, em casamento? Tem moda, né, também. Até pra festa existe, não existe? Tendência. As tendências maiores são pouca comida, são comidinhas volantes, e os jantares mais... Isso para casamentos mais modernos, casais mais modernos que eu estou falando. Ao invés da gente fazer um jantar, a gente faz estações menores de comidas mais pesadas, como se fosse um risoto, uma massa, que dá uma sustentação maior. A gente tem uma mesa de entrada maravilhosa, linda. Mas não desanima a festa. Não desanima a festa e, ao mesmo tempo, quem gosta de comer tem bastante comida. E bebida à vontade. Bebida sempre à vontade. Tá. O bar de drinks hoje é uma estrela da festa também, né? É uma das estrelas da festa, tem que ter. Mas, assim, um bom funcionamento total de tudo, independente se for um bar top ou se for um buffet muito top, o que vai fazer diferença realmente é o atendimento e a qualidade do produto que está sendo oferecido. Bebida, por exemplo, tem que ser super gelada. Uhum. Não dá para um buffet chegar às 6 horas da tarde, sendo que o casamento é às 10, ou às 9, ou às 8. Entendeu? Essa bebida tem que ser gelada um dia antes. Não adianta o buffet falar assim, vou fazer uma salmoura nela, que isso não adianta, não vai gelar. Não funciona. Não funciona. Então, assim, a antecedência sempre é o melhor caminho. Em qualquer tipo de festa, em qualquer... E questão relação a gente estava falando de preço, mas fornecedores, por exemplo, você é o cerimonial, eu sou a noiva, a Bia, minha prima, ela tem um buffet ótimo, ela faz lá o almoço de domingo da família, a vida inteira, funciona muito bem aquela macarronada dela, ótimo. Eu vou casar e eu falo, tem que ser o buffet da Bia, a vida inteira a Bia que fez. Como é que é mostrar, convencer o seu cliente que o buffet dela não vai atender as expectativas do casamento dela? A primeira coisa é não falar um não de cara para o cliente, né? É sempre tentar mostrar a diferença que é o buffet da amiga e o buffet realmente que vai ser o que ela sonha para a festa dela. Uhum. Então, o que é fundamental? A gente fazer degustação. Fazer degustação na amiga e fazer degustação em um buffet que seja um pouquinho dentro do orçamento dela, que seja um pouquinho acima, mas que realmente vá fazer a diferença em relação à festa em si. Mas na degustação ela já consegue ter uma noção também do serviço que o buffet oferece, não é só da comida, do tempero. Na verdade é o seguinte, eu já faço uma pré-análise de fornecedores, entendeu? Assim, qualquer fornecedor que eu for indicar, eu olho muito a questão, a primeira questão é o funcionamento, é o serviço. E eu tenho vários orçamentos, várias pessoas que têm orçamentos X e Y. Uhum. Entendeu? Independente do valor, a gente sempre tem um bom trabalho em pessoas mais tranquilas ou um buffet top de linha. Porque a gente sabe que tem muito cliente, não só para casamento, mas para qualquer tipo de festa, em que ele quer convidar 400 pessoas, mas ele quer contratar um número de garçons que não atenderia uma festa para 100, porque ele quer economizar. Isso aí é um dos pontos que não podem acontecer de forma alguma. Assim, elas tentam falar que não é 100, não tá 100, vai ser 100 pessoas, vai ser 100 pessoas. Mas isso aí é o papel de um bom cerimonial. A gente tem sempre que saber estar trabalhar ligado com a verdade, né? Para saber se a gente está com 100 ou se a gente está com 250. E você consegue captar quando o cliente tem essa intenção? Completamente. Então tem muito da psicologia também, Isso né? é aí, sentou, eu já sei se a pessoa já quer fazer uma coisa ou se quer fazer outra, assim. Se está pensando naquilo... Ou se vê aquele papo, eu quero economizar. Falei, ótimo, vamos economizar. Então vamos cortar os convidados. Vamos fazer uma coisa de acordo com o que você quer entrar dentro do seu orçamento. Eu sou muito de deixar o cliente muito livre. Só que ao mesmo tempo que eu deixo muito livre, eu vou mostrando opções e vou mostrando quais são os problemas que vão acontecer
durante aquele desenvolvimento do nosso planejamento. Uhum. E se isso chega a um ponto que eu tenho que interferir, eu interfiro. Aí eu chego e falo, ó, isso é impossível, isso não vai dar Dessa certo. maneira não funciona. Ô, Maurinho, você tem... E caso aconteça, isso já aconteceu uma vez. Uma cliente quis contratar um buffet. Eu falei, então vamos assinar um papel que eu não tenho responsabilidade nenhuma em indicação desse buffet. Metade do casamento foi parar no hospital. Meu Deus, isso é a maior tragédia que pode Muito acontecer. E o noivo era advogado e a noiva era médica. Meu Deus, isso aí é... Uma semana depois, ela me mandou uma caixa de champanhe e falou assim, muito obrigado por abrir meus olhos, agora eu sei o que eu vou ter que fazer, mas isso aconteceu. Maurinho, Hoje em dia, isso aconteceu, eu fiz ela assinar, mas hoje em dia nem fazer eu faria. Aham. Eu teria teria sido mais incisivo, assim, além do contrato. Eu teria dado um É jeito muito de sério, dela né? não fazer agora de forma alguma. Maurinho, e com Mas isso, 25 anos de carreira no mercado, você já fez casamento, debutante, aniversário Da mesma família, da né? mesma Eu família. ia fazer essa pergunta. Sempre, da mesma família é o que eu mais faço, assim, eu faço as duas filhas, depois faço o aniversário dos filhos. Aham. Uma das coisas mais bonitinhas que aconteceram comigo foi uma cliente que eu fiz o casamento, depois comecei a fazer a festinha de 1 ano, de 2, de 3. Aí, numa dessas festas, a cliente virou pro filho e falou assim, vamos fazer uma festa menor um pouco esse ano, que a gente vai pra Disney. O menino começou a chorar, falou, não, eu quero Maurinho, eu quero Maurinho. Eu falei, esse é meu cliente. Maurinho, porque Ele vai fazer o casamento dele. a partir do momento que você faz uma grande festa, que para um casal, para uma nova família, costuma ser a do casamento, a primeira grande festa daquele casal, funcionou, eu acho que o cerimonial acaba virando meio que da família, tem aquela intimidade, aquela troca, e é uma coisa difícil de ficar trocando. É tipo uma relação médico-paciente, não é? É exatamente isso, assim, é isso aí que a gente... Isso é a minha maneira de trabalhar, né? Uhum. Eu prefiro trabalhar... Eu não faço um evento, eu faço o evento da família. Então, eu quero Exato. trabalhar para a família Sempre. o resto da minha vida. Eu quero trabalhar para eles sempre. Porque você entra muito na intimidade, né? Eu acho que a partir Muito. do momento que você lida com o dinheiro da pessoa e o sonho da pessoa, você tá muito dentro da intimidade daquela pessoa, E a né? descrição em relação a isso, né? Isso é um fator super importante. Você Assim. já deve ter visto discussões homéricas, assim, né? Eu já vi de tudo um pouco. Já teve noiva, assim, poderosíssima, 1 semana antes do casamento, que era a família mais tradicional, Uhum. que o pai não deixava eu ir para São Paulo para ver, para não lidar com as duas sozinhas numa cidade estranha. A mãe da noiva virou para mim e falou assim, Maurinho, vambora, porque tem alguma coisa errada. Quando eu vi a prova do vestido, um estilista assim maravilhoso, eu vi a prova do vestido, olhei a cara da noiva e falei assim, não é esse vestido que ela vai casar. Vamos trocar Mudar de tudo. vestido agora. Nossa. Conseguimos, mudamos de vestido, foi um vestido maravilhoso. Logicamente, assim, a pessoa teve que trabalhar dia e noite, porque era um vestido super difícil. Mas até hoje eu encontro essa minha noiva, que tem há 15 anos atrás, que ela, qualquer lugar que ela me vê, ela vira e fala assim, foi o dia mais importante da minha vida. Foi o melhor decisivo. dia da minha vida. E é um tipo de roupa, por exemplo, que ela nunca mais usou. Ela nunca usou Tomara que Caia. E ela casou de Tomara que Caia. E tava linda e feliz. Tanto que depois de 15 anos, ela fala pra mim que foi o dia mais feliz da vida dela. Que bom, né? É construir histórias e realizar sonhos. Agora vamos mesmo. falar um pouquinho só sobre Realizações. etiqueta. Por exemplo, madrinha. O que a madrinha não pode usar? Preto ou branco. Ok. A não ser que a noiva peça pra ir de preto, né? Porque já teve esse caso. Eu já fui. Já num teve esse casamento. caso. Assim, acho lindo, acho chique, assim, achei chique por conta das madrinhas, que ela vai comprar um preto maravilhoso, E que ela vai vai ter usar sempre. o resto da vida, mas isso não é uma coisa bonita de se ver no altar, por exemplo. Uhum. Não fica bonito. Pensar que as fotos ficam bonitas, não Não ficam. fica. E essa... E acaba que a noiva acha que ela vai se destacar mais, mas ao mesmo tempo, não. Ela fica mais entristecida. Aquele monte Rodeada de gente de preto. preta em volta dela, 15 mulheres de preto em volta dela, entristece a noiva. E deixa eu te perguntar uma outra coisa, que é
é um costume que veio dos Estados Unidos, que é a noiva falar tonalidade da roupa das madrinhas. Eu queria saber o que você acha disso. Eu acho que cada sonho é um sonho, que isso pode acontecer. Mas, assim, se isso vai acontecer, automaticamente ela tem que dar um tempo para que as madrinhas possam se organizar. Então, assim, é fundamental 6 meses de antecedência. Uhum. Você passar o dress code ali para as madrinhas, para elas se organizarem. Você pessoalmente gosta? Eu, pessoalmente, não sou contra. Maurinho, casamento e igreja, vamos falar de cerimônia, né? As pessoas confundem um pouco também hoje em dia o que é uma cerimônia e o que é uma celebração. Existe uma diferença muito grande. Uma cerimônia, uma igreja, eu conheço igrejas que são bem tradicionais, em que elas não aceitam nem que cantem músicas do mundo, tem que ser músicas gospel, que não aceitam o decote da noiva ser muito grande, que não aceita determinado tipo de decoração, até mesmo no altar, mas a noiva quer. A noiva quer que toque a música do funkeiro tal. Ela quer o decote nas costas, no busto e na perna, né? E como lidar quando chega nessa situação? Você acredita que eu nunca tive essa situação em si no meu trabalho? Assim, acaba que todas as noivas que eu faço em igreja... Já conhece o perfil? Elas já são mais tradicionais. Mais ou menos o perfil de uma igreja, assim. Eu adoro casamento em igreja. Todas as vezes eu choro. Posso chorar, eu choro. Assim, entendeu? Assim, não dá pra ser imparcial. É uma emoção, assim, que indescritível, assim. Eu adoro, amo o que eu faço, adoro um casamento em igreja, acho super lindo. Acho que é um começo de família ali, assim, emocionante. Mas, ao mesmo tempo, assim, amo também um casamento fora. Então, assim, nesse caso, se eu tivesse uma noiva com esse perfil, de um jeito ou de outro, eu colocaria ela para fazer um casamento fora da igreja. Tudo bem. A noiva você ainda tem controle. E a madrinha que chega lá com um decote? A madrinha a gente sempre dá um jeito. Assim, uma pashmina. Eu já tenho até na minha equipe umas pashminas, umas gravatas, algumas coisas. Mas acontece. Sempre acontece. Sempre acontece. Sempre né? acontece. Madrinha que chega de branco, eu já fui no casamento que tinha uma madrinha que ela foi de branco e de coroa de flores. Meu Deus, ela quase empurrou a noiva. Já teve um caso de uma sogra ir com um vestido bem claro. E foi, assim, bem... Constrangedor. Mas não poderíamos fazer nada. Né? Nesse caso, mas, realmente assim, a noiva teve que engolir. Eu acho que ela, na verdade, assim, a sogra, quando ela subiu ao altar, que ela estava naquela posição, que ela viu o que ela causou, eu acho que aquele embaraço já foi o suficiente para ela saber. Falou, nossa... Já foi um castigo. Realmente... Não precisava. E não precisava ter feito isso. Eu passei da conta. Tem, assim, alguma cor de roupa pra mãe da noiva que você fala, ai, que lindo, como fica bonito? Ou é tradicional, já tipo... Um vermelho, por exemplo? Vermelho, geralmente, é sempre mãe do noivo. Ah, é? Tem umas coisas que são clássicas. Me conta, então, um pouquinho. Fala um pouquinho disso. Geralmente, vermelhos, uma mãe de noivo mais exuberante poderia usar um vermelho. As mães de noivas, geralmente, sempre são tons mais pastéis, nenhum tom acima. É sempre tons mais claros, mas, ao mesmo tempo, que seja alguma coisa que não vá competir com a filha. Porque é um amarelo, é um azul clarinho, né? Clarinho, um verde clarinho. Nossa, vai ser difícil ser mãe de noiva com esses tons, viu? E você vai ser, Fabiana. Não vou escolher esses tons, Maurinho. Você pode usar um rosa, você pode usar alguma coisa. Tá isso bom. vai depender muito da relação mãe-filha, né? Porque, assim, isso que é o mais importante, assim. São as duas, é a relação das duas. Se a filha tá achando linda a mãe de vermelho, que a mãe vai de vermelho, então. E Maurinho, de fato, depois da noiva, a mãe da noiva é a pessoa mais notada, mais reparada, digamos assim. Porque tradicionalmente, a mãe da noiva é a pessoa que está recebendo, ela que está fazendo a festa. Hoje em dia já não é tão assim, porque acaba que a gente divide muito os custos. A família do noivo e a família da noiva. E às vezes até os próprios noivos pagam, né? Os próprios noivos, ou às vezes até a família do noivo mesmo pode pagar.
entendeu? Mas, Ou assim, só o próprio noivo, né? Tradicionalmente, existe esse papel justamente por isso, assim, dessa importância da mãe da noiva, Ah, porque ok. é ela que recebe, Ela que tá ela que tá pagando. ali, O ela que casal. tá ali recebendo. Maurinho, e vamos falar de estilos. O que é um casamento elegante? Eu acho que, assim, o sempre vai ser, o menos sempre é mais. Ai, assim, obrigada, o mais Mauro. elegante é isso, receber com prazer, com amor, mas, assim, no limite, sem ter nada de excesso de flor. Hoje em dia, por exemplo, assim, os casamentos já estão vindo com essa... A gente teve uma tendência muito forte, isso antes da pandemia, de ter excesso de flor. Isso é uma coisa, assim, tão... Excesso. bonito, mas é um excesso, assim, sabe? A festa fica uma festa pesada, não é uma festa bonita, não é uma festa normal, e, assim... A ostentação não é chique, coisas né? que as pessoas insistem em fazer, por exemplo, a entrada de pai e filha. Não existe aquela coisa de querer colocar como se fosse a realeza, entendeu? Aham. Colocar a mão do pai em cima. Nós estamos aqui na região centro-oeste, Brasil, nós somos... a gente tem um calor humano, entendeu? Assim, então, o que vamos fazer? Ou pega no braço ou pega na mão. Uhum. Porque isso de colocar assim, a mão em cima, eu acho cafona. A gente não tá na Inglaterra, né? Assim, é um sonho, mas eu acho que o sonho tem que ter um limite, assim, ser chique é ser simples, entendeu? As pessoas mais chiques que eu conheço são as pessoas mais simples que eu conheço. Então, ostentar não tá com nada, né? Nunca esteve, né? E tá tendo um movimento agora da volta dos casamentos, das festas de casamento, voltarem a acontecer dentro das casas das famílias. Até porque as pessoas agora, você citou bem, pós-pandemia, nunca se valorizou tanto o lar como se valoriza agora. Então, tem casas maravilhosas, grandes, e que comportam muito bem uma festa para 100, 200 pessoas, que acaba sendo de um casamento, né, o normal de um número de convidados. E essas festas acontecendo. Eu lembro que quando minhas primas mais velhas casaram, elas casavam na igreja e a festa era em casa. E hoje, minha filha, que já está... as amigas, a maioria casando, muitas estão voltando a casar em casa. Eu acho isso lindo. Para um cerimonialista, dá para administrar um casamento em casa? Dá super administrar, mas precisa muito da dona da casa estar aberta para isso, né? Porque, assim, é uma confusão em casa. Banheiros. É lindo, 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 mas é totalmente administrável, assim. Eu acho super bonito, eu acho muito lindo. É um momento de família, é um momento que está todo mundo ali fazendo parte daquela história. Eu acho super, super bonito. Em relação a banheiros, assim, se alguém for fazer um casamento em casa, logicamente a casa já tem um número X de banheiros. Banheiros da parte externa, de lazer, A parte da parte íntima. Dá para administrar. Na verdade, a gente vai ter que abrir a casa toda, não tem jeito. Assim, a gente tem que preocupar na casa do início ao fim. Uhum. E isso é fato. Se isso for acontecer, isso é fato. Quando minha mãe e meu pai casaram, eu acho que eu casei com igreja, com festa, porque eu quis, era o meu sonho. Já minha mãe e meu pai, quando casaram, eles optaram pelo casamento na igreja e depois só foi bolo e espumante que eles serviram. Ótimo, né? É legal também. E hoje eu acho isso lindo. Essa tendência volta? Essa tendência sempre existiu, assim, ela nunca saiu de desuso, por exemplo, assim, mas quando eu já fiz isso, eu fiz um chabar para os noivos muito bem elaborado, que acaba que seria quase uma festa de casamento, só que assim, um pouco mais restrita, que eram famílias muito conhecidas, que acaba que não queria aquele número tão grande de convidados. Que eles precisariam convidar. Que os noivos, na verdade, não queriam, né? Que os pais queriam tudo, os noivos que não queriam. Então, a gente fez uma festa um pouco menor, mas não tão menor, mas uma festa bem bonita. E a igreja foi exatamente isso. Foi um bem casado e um champanhe ali no final. Olha que eu já fui em casamentos muito animados. Só com o espumante e o bolo. E o negócio virou assim, uma delícia. Nós já fizemos um casamento. Nos amigos. Foi um casamento. Que foi divertidíssimo. Que a gente fez no espaço de uma igreja. E que durou até 3 horas da manhã. Foi uma festa. E a gente tá falando disso agora, é uma coisa até que viralizou na semana passada nas redes sociais.
uma mãe indignada na Inglaterra, que ela foi levar a filha no aniversário de uma coleguinha de Ai, foi ótima essa colégio. história. Bom falar. E ela, quando chegou em casa da festa, a filha brincou, se divertiu, foi tudo ótimo, não teve problema na festa. Passa um pouco, ela recebe um boleto referente às custas do aniversário. E ela ficou indignada com o que era aquele boleto. Era um boleto de R$156. Era 24 libras esterlina. Convertido pra gente, R$156. Ela ligou. Aí a mãe da aniversariante falou pra ela, falou, olha, não. No verso do convite, estava lá escrito que a pessoa que fosse ao aniversário assumiria os custos com o bolo, com os docinhos, com o que foi servido. Brinquedo, sei lá Com que era. brinquedo, com tudo. Ela estava assumindo. Só que ela conta que no verso do convite estava em letras bem pequenas, quase que na cor, e ela realmente não prestou atenção naquilo porque era uma coisa muito inusitada para ela. Existe Mas isso? existe. No Brasil, isso não existe. Fora do Brasil, é tradicional. As pessoas são convidadas se você... Arca com custo. Não, se você confirmou a sua presença e não vai, eles cobram o valor da sua Mesmo? presença. Quando você não vai. Quando não vai. Isso é tradicional. Fora Porque ele deixou nos de- Estados Unidos, Deixou de convidar Inglaterra, alguém, né? Deixou de convidar alguém E eles pagou. tiveram um custo que você não foi e eles pagaram. Como eles vão pagar aquilo que você não usufruiu, é sua obrigação pagar. Tá, deixa eu te É falar. tradicional. Então é melhor ir. É tradicional. É melhor ir se confirmar, mas você tem a opção de não confirmar. Então, falando a nisso, presença. a gente, Mas isso é fora do país, tá, tá, a gente? gente aqui tem um hábito, você sabe muito bem disso, que o brasileiro ele não consegue falar não. De confirmar e não ir. Então ele confirma e não vai. Qual que é esse número, Maurinho? Vamos supor, numa festa de 100 convidados, quantas pessoas não vão em média? Isso depende muito em relação à família. Se é uma família que recebe bastante, que as pessoas estão acostumadas a receberem, que vão em bastante festa dessas famílias, A quebra é menor. a quebra é bem menor, é 10%. Se é uma família, isso assim, se são convidados basicamente de Goiânia. Se a gente tem convidados de fora de Goiânia, aumenta para 15%. Se é uma família... Mesmo confirmados, é isso? Mesmo confirmando. Ah. Se é uma família que não faz muita festa, que é uma família mais tranquila, que as pessoas não vão muito na casa delas, que não convivem muito socialmente, a quebra é um pouquinho maior. A gente começa com 20% e passa para 25%. E se for casamento de artista? O casamento de artista aí pronto. Ai, bem. Não tem quebra nenhuma, tem um excesso imenso. Mas o corporativo também tem uma quebra bem grande. O corporativo mais, né? A gente tem uma quebra fatal, assim, básica, se for muito pouca, é de 30% a 40%. E a gente está falando muito de casamento, mas vamos voltar para os 15 anos. Como é? Porque 15 anos, na verdade, você tem 2 contratantes. A aniversariante 15 anos, e a mãe. eu adoro fazer 15 anos, porque assim, eu rejuvenesço. Em cada 15 anos que eu faço, aprendo tanta coisa com esses meninos, que é uma coisa absurda, assim. Isso é muito legal, mas assim, não é um trabalho fácil, é um trabalho mais exaustivo. Por quê? Porque a gente tem que lidar com a mãe e com a filha. E numa idade que E é uma às idade vezes, instável, E né? às vezes a gente tem que lidar com o sonho de uma e o sonho da outra e fazer isso acontecer, né? Então acaba que a gente tem que fazer essa junção da realidade da mãe para a realidade da filha, né? E em festa de 15 anos, aproveitando então o gancho desse tema, o que voltou? Né? Porque eu acho que ou nunca saiu de moda. Se dança com o pai, tem aquelas dancinhas que as amigas também fazem os ensaios. O que tem hoje, Mauro? Isso sempre teve, né? Assim, sempre houve, assim. Eu acho que um pouco da geração, essa geração nova, por exemplo, uma das coisas que eu acho mais acho engraçado e me preocupa um pouco, a relação das crianças não saberem ouvir um não. Por exemplo, assim, no meio de uma festa, se eu falo não para um convidado lá da menina, teve uma vez que eu fiquei super assim, né? Falei, gente, esse menino nunca ouviu o não. Aí eu cheguei para ele e falei assim, não pode. É não. Não sou eu. Ele virou e falou assim, eu vou falar para a mãe da noiva, para a mãe da aniversariante, vou falar com a aniversariante. Falei, não, você não está entendendo. O meu não é não. Você tem 2 opções, ou aceitar, ou eu vou pedir para você te retirar. Ele falou, sério?
Eu nunca ouvi isso. Falei, é desse jeito que funciona. Bem-vindo. Então, às Limite. vezes, é mais fácil você lidar com uma imposição na hora certa do que um menino te dá trabalho. Quando eles dão trabalho, eles dão muito trabalho. São adolescentes, né, gente? São adolescentes Mesmo- sem limite. Mesmo que muito bem criados, eles continuam sendo adolescentes. E quando não são nem criados, aí... Tá, então falando em adolescentes, a questão da bebida em festa de 15 anos é diferente de uma festa de casamento. Como é que você... Qual é o aconselhamento que você dá, por exemplo, pro pessoal que está servindo no bar ou o garçom? Como é que é? Como é que se A lida? gente sempre tenta lidar com isso de uma maneira assim, que a gente sempre tenta só dar bebida alcoólica para maiores de 18 anos. Isso sempre acontece? Não sempre acontece. Mas assim, quando isso não acontece, é com total liberação dos pais da aniversariante. Mas eu digo A anuência assim, total deles. de repente no bar de drinks, sempre colocar menos bebida, você menos álcool. Isso sempre acontece, assim. E acaba que a minha equipe e eu, a gente está muito acostumado a fazer isso. Então, assim, passou meia hora, eles são muito rápidos. Se o menino não está acostumado a beber e ele vai beber, em meia hora você já dá os sintomas que ele vai dar problema. Que vai dar. Aí a gente começa a mirar nele para poder colocar mais água, dar uma comidinha. Mas festa de Não 15... deixar acontecer isso. E como é que você se resguarda com isso? Porque festa de 15 anos, muitas vezes, é só o adolescente que é convidado, porque é o colega do a colega do colégio. Os pais daquele adolescente de 15 anos, ele não vai. Muitas vezes, em casa, ele já foi recomendado. Não é para você beber. Você não pode beber. Você é menor de idade, eu não quero que você beba. Mas ele chega lá, ele vê a própria aniversariante bebendo na frente dos pais. Ele vê o outro coleguinha que está bebendo, mas ele não pode. E ele bebe. E é errado poder servir bebida, isso é lei. Como lidar com isso? Quem pode e quem não pode beber? Como é que você sabe que aquele adolescente que está ali sem os pais, ele vai poder beber ou não? É complicado, né? Na verdade, ele não poderia beber de forma alguma, né? Mas a vai gente beber. tenta servir bebida para pessoas acima de 18, mas isso é quase impossível. Tem meninos de 18 anos que tem cara de 14. Uhum. Então, assim, isso é quase impossível. Mas acaba que isso acontece muito raramente. Né? Esses meninos que os pais falaram para ele para não beber, geralmente eles não bebem. Eles obedecem. Eles obedecem. Que ótimo. Porque assim, mas esse limite é um limite que quase não existe. Uhum. Os pais hoje em dia não dão esse limite para eles. Ô, Mauro, e uma coisa que também tá... Há controvérsias, eu para te falar a verdade, eu acho meio estranho, que é a questão do chá revelação. Né? As pessoas... Assim, fazem coisas inimagináveis, né? Sempre uma coisa muito grande e às vezes dá muito errado. Eu já vi uns vídeos na internet e falo, meu Deus. Eu, na verdade, graças a Deus, nunca fiz nenhum. Então já deu sua opinião aqui. Porque, na verdade, eu acho que esse é um momento tão íntimo, tão familiar, assim, por mais que você queira compartilhar isso com todo mundo, a gente tem sempre que ter um limite, né? Esse limite é tão essencial na vida de todo mundo, né? Assim, que a rede social não é a nossa realidade. A nossa realidade é completamente outra, né? Que assim, a nossa vida é outra. Então, assim, eu primo muito pela família. Pela vida de verdade. Pela vida de verdade, exatamente. Mas não só os chás revelações, até os aniversários de crianças, assim, eu lembro que a gente comprava aquele kit de festa pronto, que vinha feliz aniversário atrás, era a tia que era boa no docinho, fazia o doce, era a funcionária da casa que fazia o cachorro quente, que deixava uma torta pronta. Esse era o gostoso, a família inteira participava da organização do aniversário. Hoje a gente vê aniversário de 1 ano, de 2 anos de crianças que são verdadeiros parques de diversões, assim, são coisas inimagináveis, né? Que a gente fala assim, meu Deus, se o de 1 ano foi desse jeito, como que vai ser o de 15? O de 15 é o casamento dessa criança. Não, e é tão possível fazer uma festa tão linda quanto, só que mais familiar, dentro da casa deles mesmos, né? Uhum. Receber de uma forma que é tão mais elegante, assim, fazer uma festa linda, mas assim, linda mesmo. Uhum. Mas mais uma forma pessoal, muito né? elegante, mas uma forma mais pessoal, dentro de casa, trazendo aquilo mais para emoção, intimidade, né? Aquela coisa de família. Eu geralmente faço mais essas que são mais familiares e dentro de casa. Você acha Eu já fiz festas homéricas, assim, grandiosas dentro de casa, Isso. que acaba que ninguém ficou sabendo, que eles me proibiam de postar.
Eles faziam uma festa Você linda, falou tudo. maravilhosa. Tem muita gente hoje fazendo festa para uma validação social, né? E quem não precisa disso e às vezes não gosta disso, fala, Mauro, eu não quero que nada saia. Se você postar alguma coisa sobre decoração, você poste de uma forma que não apareça que é na minha casa e não fale de quem que é. Uhum. Isso acontece muito, muito, Isso. muito. É interessante, Maurinho, porque né, numa época que a gente vive, as pessoas abrindo assim, até questões muito íntimas da própria vida, você ter também gente muito discreta. Graças a Deus existe esse mundo que eu acho que assim, que acaba que a gente fala que hoje é um mundo paralelo, né? Mas na verdade é um mundo real, né? Assim, que deveria ser mais real ainda, mas a gente está começando a viver um pouco, eu acho, essa distinção, assim. Essa coisa de muita ostentação e muita rede social e aparecer demais de uma forma... Eu não digo nem que é de aparecer, mas assim, de mostrar. De mostrar uma coisa muito íntima, os filhos muito pequenos, uma intimidade muito grande da família. Isso vai de pessoa para pessoa, né? E as noivas, as aniversariantes, as pessoas quando vão te contratar, já existe essa conversa sobre o que mostrar e o que não mostrar na rede social? Olha, eu quero fazer uma coisa que seja instagramável. As pessoas te pedem isso quando sentam com você para um contrato? Não, na verdade, assim, nunca me pediram isso, na verdade. Assim, acaba que no momento que você vai fazer essa primeira reunião, você sente um pouco se a pessoa gosta um pouco mais de ser mais aberta às redes ou se não. E acaba que o tipo de convidado, acaba que é mais ou menos esse, o perfil dos convidados são mais ou menos iguais aos noivos. E se não acaba que os noivos acham engraçadinho. Sabe assim? E tem a minha amiga que é super blogueira e ela vai me tirar muita foto minha, mas aí tudo bem, ela é minha amiga. Fica à vontade. Tirar, fica à vontade. Mais uma relação de amizade. Mas é um trabalho gostoso de fazer, né, Maurinho? Muito, muito, muito. É divertido. Eu amo fazer isso. E a gente... Trabalho com sonho, né? Trabalho com sonho, exatamente. A gente, na palavra, como assessoria de imprensa, a gente já fez assessoria de imprensa até de velório. No Brasil existe isso, organização de velório? Assessoria, planejamento? Na verdade, não. Mas assim, eu já fiz um planejamento e uma assessoria, assim, acaba que eu faço porque é meu meio, né? Mas de amigos, né? Assim, nada muito planejado, contratado. Porque assim, as pessoas já sabem automaticamente que eu vou saber de alguma coisa, que eu vou ter mais acesso à florista, isso e aquilo. Acaba que é meio que as pessoas acham que eu tô ali trabalhando. Mas não, eu tô dando uma mão numa situação muito difícil. Isso no Brasil, porque em países Europa, Estados Unidos, os funerais... Mas dizem que existe isso no Brasil. Eu nunca fiz. Nos Estados Unidos, mas parece eles inclusive demoram muitos dias. Para organizar. Tem o funeral mesmo, que eles chamam, que tem todo o protocolo a ser seguido. O Brasil... Aqui sempre é rápido, né? Um buffet mesmo, né? Brasil, tem não. aquela coisa após o sepultamento, as pessoas voltam para casa, onde é servido, né? Estados Unidos mesmo, né? A gente vê muito em filme, né? Muito. Mas eu tive... Porque agora eu trabalho mais com decoração e faço cerimoniais em casos mais específicos. Trabalho bem com cerimonial, mas diminuí um pouco meu trabalho em relação a isso. E bom você tocar nesse assunto. E essa coisa do cerimonial e do decorador, quando você desempenha esses dois papéis, é mais assertivo? É bem mais assertivo, porque assim, você já sabe tudo que vai acontecer antes, durante e depois, né? Você está se programando e acaba assim que, por exemplo, eu como decorador, como decorador e cerimonial, eu já sei exatamente como planejar uma festa para ela ser redonda, para ela como ela vai agir, como as pessoas vão interagir com a decoração. Eu sou incapaz de fazer uma decoração que é linda, maravilhosa, mas que eu sei que não vai dar certo para aquela festa. Funcionar. Não vai funcionar. As pessoas vão tirar aqui do lugar, ou vai ficar incomodado, alguma relação em relação a isso, assim, a esse problema de... Mauro, só para a gente finalizar, porque o nosso tempo tá curto, eu queria que você me falasse assim... A festa perfeita, a festa perfeita, a festa dos sonhos. O que você falou já? Convidados, vamos lá, queria... A peça perfeita é você sonhar e executar. Eu acho que é isso aí, a festa perfeita seria essa. Com o dinheiro que você tem. Com o orçamento que você tem, da maneira que você pode. Você pode fazer uma festa simples, você pode fazer uma festa média, você pode fazer uma festa
maravilhosa, mas assim, você tem que se realizar como pessoa e realizar seu sonho. E tá rodeado de amigos, né? Logicamente, assim, o sonho geralmente sempre é esse, né? Você estar com pessoas que você gosta muito, né? Celebrar. Então vamos celebrar a vida. Vamos Obrigada, celebrar. Maurinho, pela Obrigado, presença, pelo bate-papo ótimo. Muito obrigada, Maurinho. Olha, mais um podcast que vale a pena salvar, que vá e consultar quando você for organizar a sua festa, a festa de algum familiar. Dá uma conferida, porque Maurinho trouxe dicas maravilhosas. Muito obrigada, Maurinho. Obrigado, meninas. Obrigado a vocês. E obrigada a você que acompanhou a gente até aqui com a palavra você, o nosso videocast. E a gente está te esperando para o próximo. Compartilha, curta, se inscreva no nosso canal. E até o próximo episódio do Com a Palavra Você. Obrigada, Bia, mais uma vez pela sua companhia.